passada eu não vim na casa e hoje eu cheguei e vi esse quadro tão lindo, né? E a mensagem que nós vamos falar hoje justamente é sobre Jesus. E se nós realmente estamos seguindo os passos dele, seguindo os ensinamentos dele, ou será que nós apenas estamos conhecendo sobre ele? E para isso eu trouxe uma reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, que foi ditado por Emmanuel, a Chico Xavier. Inclusive é um livro que eu indico para a gente ter de cabeceira, porque quem não conhece ele, a gente tem os versículos e uma explicação de Emmanuel. Então, a gente pode abrir ele aleatoriamente ou ler em sequência, e ele nos traz grandes ensinamentos e reflexões em cima do Evangelho. E a reflexão que eu vou ler hoje, o título dela, que Emmanuel dá, é Recomecemos por Ele. E aí, ele tira o versículo de Paulo, que ele escreveu assim: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Isso foi enviado a Romanos, está no capítulo 8, versículo 9. E Emmanuel, em cima disso que Paulo escreveu, coloca assim: todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais da nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes, nos tempos materiais, o que sem dúvida nos dignifica o pensamento divino. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que espossamos, o que realmente nos evidencia zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que na essência revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigando-nos a devoções particulares. Formamos círculos de atividades afins, a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticas que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Recomeçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossas vidas. Sentimento, ideia, ação, conduta. Quando afirma convincente: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando a gente começa a refletir sobre isso, sobre o que Emmanuel escreveu e sobre o que Paulo escreveu, vem uma pergunta: eu tenho Jesus na minha religião ou eu tenho o Espírito de Jesus na minha vida? Porque são coisas muito diferentes.
Emmanuel fala aqui que todas as formas de manifestações em nome de Jesus, elas são muito importantes. Frequentar um templo religioso, indiferente de qual seja. Manifestar a sua fé através de algum amuleto, algum símbolo, uma tatuagem que seja, vamos colocar que muitos o fazem. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente lê o Evangelho, quando a gente tem acesso a obras e sabe e conhece, isso tudo é muito importante. Mas será que nós estamos verdadeiramente vivendo Cristo? Ou nós estamos apenas conhecendo? E aí, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós que está aqui hoje. Se alguém observasse a minha vida durante a semana toda, ficasse me observando, sem ouvir aquilo que eu digo, só me observando, sem saber no que eu acredito, essa pessoa saberia que eu sou cristão? Não pelo fato de eu frequentar uma casa religiosa, não pelo fato de eu conhecer o Evangelho, não pelo fato de eu conhecer diversas obras espíritas, talvez, né? Não pelo fato de eu participar ou fazer alguma atividade social, não pelo fato de eu falar sobre Jesus, mas pela forma como eu trato as pessoas, pela forma com que eu conduzo a minha vida. Será que eu estou demonstrando que eu sou cristão? Quando uma pessoa olha, como eu reajo quando eu sou contrariado? Ou quando alguém me ofende, como eu lido com essa ofensa? Como é a maneira que eu utilizo o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas palavras? Como é a maneira que eu trato as pessoas que pensam diferente de mim? Será que olhando para a minha conduta, alguém perceberia Cristo em mim? E essa pergunta, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente profunda. E é justamente essa reflexão que Emmanuel nos traz, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se nós não temos verdadeiramente o Espírito de Cristo dentro de nós, será que nós somos de Cristo? Emmanuel, ele não está dizendo que nós devemos abandonar qualquer manifestação religiosa, qualquer forma de manifestar nossa fé. Ele mesmo reconhece ali no texto que são recursos preciosos para nós. Mas o que ele pergunta é isso: o que essas manifestações elas verdadeiramente estão produzindo dentro de nós? Porque essa é a intenção, é a nossa mudança, é o nosso viver em Cristo, viver o que Cristo ensinou. E ele começa no texto dizendo algo muito interessante. Todos atravessamos o período da fome de informação acerca de Cristo. E que frase atual, né? Por quê? Porque nós temos fome de informação, fome de saber mais sobre Cristo, sobre o Evangelho, né? E hoje nós temos acesso a tantas coisas. Nós temos acesso de estarmos aqui. Nós temos diversos livros com valores, com condições
que qualquer um consegue hoje ter podcasts no Spotify, vídeos no YouTube, a gente pode participar de grupos, a gente pode participar até de um grupo no WhatsApp. Olha a facilidade de informações boas que nós podemos ter hoje, né? Dentro do Espiritismo, olha a biblioteca enorme de obras que nós temos. Nós temos Allan Kardec, que nos trouxe essas preciosidades, as quais são bases para a nossa doutrina. Nós temos Chico Xavier e suas tantas e tantas obras. Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, tantos outros que nos trazem conhecimentos maravilhosos. Mas existe uma pergunta que a gente deve se fazer: quanto daquilo que nós sabemos sobre Jesus realmente chegou à nossa maneira de viver? Porque é possível saber muito, muito sobre Jesus, mas ainda não viver como Ele. E principalmente não viver como Ele ensinou. Nós podemos saber que Jesus nos ensinou a caridade, mas mesmo assim continuar indiferente quanto ao sofrimento alheio. Nós podemos saber que Jesus nos ensinou a ter humildade, mas mesmo assim precisar sempre ter razão. Nós podemos estudar o Evangelho durante muitos anos e mesmo assim reagir com agressividade quando alguém toca lá na nossa ferida. E então talvez exista uma diferença importante entre conhecer o Evangelho e deixar o Evangelho nos conhecer. Porque quando eu conheço o Evangelho, é saber o que Jesus nos ensinou. Agora, quando eu deixo o Evangelho me conhecer, eu permito que aquilo revele para mim o que eu ainda preciso me transformar. E pensando dessa forma, nós podemos recorrer a Allan Kardec, que no Livro dos Espíritos, na questão 625, perguntou assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. E é isso que é fundamental. Porque Jesus, ele não é apresentado apenas como alguém que devemos adquirir as informações dele, mas como nosso modelo, como nosso guia para a nossa caminhada terrena. E do que Jesus é modelo? Jesus é modelo do comportamento, do sentimento, da relação com Deus, da relação com o próximo, do enfrentamento das dificuldades, do perdão, da caridade, da humildade, do amor. E então podemos pensar aqui no Espiritismo como uma escola, que nós estamos aprendendo como uma escola. Mas toda escola ela tem duas dimensões. Existe aquilo que nós aprendemos e existe aquilo que nós fazemos com o que nós aprendemos. Saber não é colocar em prática. E o que a gente busca hoje com essa reflexão é: estamos apenas sabendo algo ou estamos fazendo algo com aquilo que nós sabemos? Porque uma pessoa, ela pode saber tudinho sobre uma alimentação saudável. Eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, eu tenho um baita conhecimento, mas ainda assim eu prefiro me alimentar de uma forma errada.
Talvez essa pessoa ela pode saber profundamente sobre as regras de trânsito, sabe tudinho de cor, mas ainda prefere continuar infringindo a lei. E da mesma maneira nós podemos conhecer profundamente o Evangelho e escolher não seguir ele na nossa vida. Mas isso também não é um motivo total de desânimo, porque como diz o início ali, recomeçamos, porém, porque a gente tem que pensar, ok, talvez eu conheça muito do Evangelho e eu não esteja seguindo verdadeiramente na minha vida Jesus, mas eu posso recomeçar, eu posso fazer diferente, eu posso dar um passinho de cada vez. Porque aqui ninguém está pronto, porque se nós estivéssemos prontos, nós não estaríamos no provas e expiações. Então nós estamos aqui para aprender, para recomeçar, para acordar para a realidade e dar essa virada de chave. E no Espiritismo a gente sabe que a ideia do progresso é essencial, mas que nós não precisamos ser perfeitos hoje. O que nós precisamos é estar dispostos a nos melhorar. E aí Emmanuel, ali no texto, ele começa a apresentar uma série de situações para nós. Ele fala para nós de pessoas que participam de assembleias religiosas, pessoas que trabalham na divulgação, pessoas que defendem apaixonadamente o seu ponto de vista, pessoas que adotam hábitos exteriores e demonstram a fé, pessoas que fazem orações, que fazem devoções, pessoas que carregam símbolos que representam a sua crença. E aqui existe uma coisa muito importante, que ele em nenhum momento condena, como a gente viu isso, né? Mas ele diz: todas as manifestações externas que lembrem do nome de Jesus e que reportem de qualquer modo as lições de Jesus são recursos preciosos. Portanto, participar aqui da Casa Espírita é muito importante. Fazer uma prece é maravilhoso. Trabalhar por Jesus na Casa Espírita ou onde for, numa obra social, divino. Ter hábitos coerentes com aquilo que acreditamos também é muito bom. O problema ele começa quando o instrumento começa a ser mais importante do que a transformação. Ou seja, eu sou espírita porque eu venho aqui. Eu sou como Jesus porque eu participo de uma obra social. Mas eu quero demonstrar. Eu acredito em Jesus porque eu tatuei Jesus no meu braço. Mas no meu dia a dia, eu não sei nada do que Jesus realmente esperava de mim. Então, os símbolos, os locais que a gente frequenta são importantes. Mas o que eu sou verdadeiramente comigo e com o próximo é o que realmente vai dizer se eu tenho Cristo em mim. E eu quero que vocês imaginem duas pessoas, tá? As duas chegam aqui na Casa Espírita, né? As duas participam da reunião, as duas fazem a prece, as duas estudam o Evangelho, as duas conhecem Kardec, mas quando elas saem daqui, uma delas chega em casa e explode. Trata mal a família, não tem paciência. A outra, naquele dia ela conseguiu ouvir um pouquinho mais. No trabalho, uma delas perde a paciência com uma facilidade enorme. A outra também perde a paciência,
mas ela para e reflete. E ela começa a fazer essa mudança e pedir desculpa porque ela explodiu. Uma delas, ela guarda rancor durante meses sobre uma pessoa. A outra ainda tem um pouco de dificuldade de perdoar, mas ela faz uma prece pela pessoa que ofendeu. Qual delas é perfeita? Nenhuma. Mas talvez uma delas esteja se permitindo que o Evangelho produza transformação nela. E o Espírito de Cristo, ele não significa ausência de defeitos, mas ele significa a disposição para combater nossos próprios defeitos. E aí a gente chega ao coração da nossa reflexão. Porque o que significa ter o Espírito de Cristo? Será que ter o Espírito de Cristo significa falar com Jesus? Não necessariamente. Será que ter o Espírito de Cristo significa saber tudinho sobre Jesus? Não. Será que significa eu ter ou pertencer a uma determinada religião, uma doutrina? Também não. Ter o Espírito de Cristo significa que pouco a pouco a gente consegue incorporar os ensinamentos do Cristo na nossa maneira de viver. E é fazer com que o Evangelho saia das páginas e entre nas nossas decisões diárias. E é quando eu me pergunto, como Jesus gostaria que eu respondesse essa situação? Como que eu posso agir com caridade sem ser conivente? Como que eu posso defender a minha opinião sem humilhar o outro? Como eu posso corrigir alguém sem usar da violência? Como que eu posso perdoar sem alimentar uma injustiça? Como que eu posso reagir diante de uma ofensa? E essas perguntas, elas são mais difíceis de ser feitas e colocadas em práticas do que quando nós decoramos ensinamentos. Por quê? Porque elas nos colocam diante de nós mesmos, do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, dos atritos que nós encontramos na vida diária. E podemos trazer aqui uma das bases mais importantes do pensamento espírita, que na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como atendia a Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E observem como essa resposta é profunda. Benevolência para com todos. Não é benevolência apenas com quem nós gostamos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Isso não significa que a gente deve concordar com tudo. Significa que a gente deve compreender que cada um também está num ponto e num processo de aprendizagem, talvez diferente do nosso. E perdão das ofensas, que não significa que a gente deve fingir que nada aconteceu. Significa que a gente deve não permitir que a ofensa transforme nosso coração em mágoa, em lugar de ódio, de rancor.
E então talvez uma das melhores formas de saber se o Cristo está em nós e entrando na nossa vida seria observar como é que eu estou tratando as imperfeições dos outros que convivem comigo. Porque é muito fácil a gente tratar bem e entender quem a gente ama. É relativamente fácil ser gentil com quem é gentil conosco. Mas e quando alguém nos irrita? Quando alguém nos ofende? Quando alguém nos contradiz? E é aí que o Evangelho sai da teoria e começa a ser prática. E aí vem a nossa máxima, que fora da caridade não há salvação. Lá no Evangelho, Kardec ele apresenta essa máxima para nós. E aqui nós podemos compreender que Kardec ele não está criando uma nova forma de exclusão religiosa. Ele está justamente retirando a salvação do campo das etiquetas. Então não é qual a religião que eu frequento, não é qual grupo eu pertenço, não é qual livro que eu li, não é qual símbolo eu utilizo, mas a pergunta fundamental é: quanto de amor e caridade existe naquilo que eu estou fazendo? E por isso que alguém pode estar dentro de um templo, mas esse alguém ainda não tem encontrado Jesus. E que alguém pode estar fora de um templo e estar praticando os valores fundamentais cristãos. Nada diminui a importância de estar em um templo, de buscar aprendizado, de buscar essa conexão com Deus, não é isso, né? A casa religiosa ela é uma oficina para nós, né? Mas ninguém entra numa oficina apenas para permanecer lá, sem aprender nada. O que a gente entra numa oficina para? Trabalhar. E a nossa oficina interior é a nossa própria consciência. No capítulo 17 do Evangelho, no item Os Bons Espíritas, Kardec nos apresenta uma ideia muito bonita. O verdadeiro espírita é reconhecido pelos seus esforços de transformação moral, não porque ele é perfeito. A gente sabe que aqui não somos perfeitos, né? Mas por quê? Porque ele está tentando se melhorar. E isso é libertador para nós. Porque às vezes a gente olha para o Evangelho e a gente pensa assim: meu Deus, eu ainda tenho tanta raiva. Eu ainda sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa que eu tenho ciúme, né? Eu tenho uma dificuldade de perdoar, eu estou sendo egoísta, né? Então eu estou tão longe de Jesus e a gente se questiona sobre isso. Mas a pergunta ela talvez deva ser assim, ó: eu já estou sendo um pouco parecido com Jesus? Ou eu estou hoje um pouco mais próximo de Jesus do que eu estava ontem? Hoje, será que eu consegui respirar e me controlar um pouco mais do que eu me controlava antes? Talvez ontem eu tenha guardado uma mágoa e hoje eu consegui começar a compreender aquela pessoa. Talvez ontem eu não tivesse coragem de pedir desculpas e hoje eu tenho. Então isso é o progresso. Talvez aos nossos olhos seja muito pequeno, mas é um progresso. E aqui eu gostaria também de propor uma reflexão para nós.
eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês apenas pensassem nas respostas. A primeira: quando alguém me contraria, eu procuro compreender imediatamente. Desculpa, eu procuro compreender ou imediatamente eu procuro vencer a discussão? A segunda: quando alguém erra comigo, eu penso mais no erro da pessoa ou na oportunidade que eu tenho de exercitar a indulgência? A terceira: eu sou mais exigente com os defeitos dos outros ou com os meus próprios defeitos? A quarta: as pessoas que convivem comigo percebem que o Evangelho está me transformando? E a última, e a mais importante: se eu retirasse de mim todos os símbolos, todos os títulos, todas as identificações religiosas, todos os conhecimentos que eu possuo, sobraria em mim alguma coisa que lembrasse Jesus? Porque Jesus, ele não precisa aparecer apenas dentro da casa espírita. Ele precisa aparecer na nossa casa, na nossa cozinha, a relação entre marido e mulher, na educação dos nossos filhos, como a gente trata os nossos pais, como a gente trata as pessoas ao nosso redor, na fila do supermercado, no trânsito, no nosso ambiente profissional, na maneira com a qual falamos de quem está ausente, na maneira com que nós tratamos quem pensa diferente de nós. Porque é muito fácil ser cristão aqui durante uma hora. O grande desafio é nós sermos cristãos nas outras 23. E talvez o verdadeiro culto seja aquilo que a gente faz quando ninguém está nos olhando. E aí nós voltamos lá na palavra de Paulo. Recomeçamos, porém, porque talvez a gente esteja agora pensando aqui, depois dessas questões: eu já deveria ser melhor. Eu já estudo há tantos anos, eu já conheço o Evangelho e eu ainda erro nas mesmas coisas. E aí que Manuel nos lembra: recomeçamos. Errou, recomeça. Caiu, recomeça. Perdeu a paciência, recomeça. Não conseguiu perdoar, continua pedindo para Deus a disposição que eu consiga perdoar numa próxima vez. Falhei com alguém, peço desculpas. E quando eu descobri um defeito, eu não preciso transformar essa descoberta numa culpa profunda, mas eu preciso transformar ela em forma de trabalho, de mudança. E o Evangelho não é uma sentença dizendo para nós: você ainda não é perfeito. O Evangelho é um convite: venha caminhar. E o que nós devemos fazer com essa mensagem? Talvez a grande mensagem que Emmanuel nos trouxe hoje, ele pode ser resumida em mais 3 perguntas. Eu conheço Jesus ou eu estou permitindo que Jesus me transforme? O que as práticas religiosas estão produzindo na minha vida?
e onde eu preciso colocar o Espírito do Cristo na minha vida amanhã. Talvez seja dentro de casa, talvez seja no trabalho, talvez seja na relação com meus filhos, com meu marido, minha esposa, né? Porque existe uma pessoa também que a gente esquece de tratar com caridade. A gente fala tanto de caridade, mas de nós mesmos. Será que nós não devemos também nos tratar com caridade? Porque às vezes a gente é indulgente com os outros, mas a gente é cruel conosco mesmo. A gente se questiona ali, se cobra, se culpa, né? Então, o objetivo de hoje não é sair daqui e dizer eu preciso ser Jesus imediatamente. Agora, eu sair daqui, eu vou me transformar. Isso é muito difícil. Mas eu posso pensar assim: amanhã eu vou tentar viver um pouco mais como Jesus. E depois de amanhã novamente. E depois de amanhã novamente. E que lentamente aquilo que a gente vai praticando se transforma num hábito. E que esse hábito se transforme num sentimento. E que esse sentimento ele faça parte da nossa natureza espiritual. E para encerrar, nós podemos retomar essa palavra de Paulo, essa frase de Paulo que diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Talvez, em vez de ouvirmos essa frase como uma condenação, que a gente possa vê-la como um convite. Que tenhamos o Espírito de Cristo. Não apenas nas nossas palavras, não apenas nas nossas reuniões, não apenas nos livros, não apenas nas preces, mas nas nossas escolhas diárias, nas nossas reações, nas nossas dificuldades. Porque talvez o maior testemunho que podemos oferecer do Espiritismo não seja dizer eu sou espírita, mas permitir que alguém que conviva conosco pense: existe alguma coisa de Jesus nessa pessoa. E que possamos então sair daqui com esse sentimento sincero, que as pessoas ao nosso redor olhem e digam: existe Jesus ali. E que cada um de nós possa perguntar para si diariamente: Senhor, onde eu posso colocar um pouco mais do Teu Espírito na minha vida? Muito obrigada. Que tenhamos todos uma boa noite.